Bom, gente, vamos começar então. Manter aí sempre a nossa pontualidade no início das aulas. E hoje a gente vai dar sequência então ao nosso curso de aterosclerose, as nossas aulas semanais da unidade de aterosclerose do Instituto do Coração. E essa é uma aula que, na verdade, a gente já teve uma outra ocasião, mas que a gente vai repetir exatamente para que ela possa ser incluída na nossa plataforma de banco de aulas e deixar à disposição daqueles que quiserem assistir, que é um tema que da última vez, e tenho certeza que dessa vez vai ser bastante útil para todo mundo, é sobre o ecocardiograma no cenário da síndrome coronariana crônica, né? Principalmente falando aí do ecocardiograma de estresse. Essa é uma ferramenta fundamental para o cardiologista, o clínico, na verdade, como um todo, tão fundamental que é impossível praticamente você praticar uma boa medicina sem o uso adequado dessa ferramenta. E no cenário da síndrome coronariana crônica não é diferente, é um divisor de águas e a gente usa basicamente todo dia na prática clínica. Essa é uma aula que não é daquelas aulas onde a gente vai ouvir, vai sair, vai fazer a mesma coisa. É uma aula que a gente vai sair e com certeza vai impactar na nossa prática diária. Para falar sobre o ecocardiograma, hoje a gente vai ter a honra de receber o Jaime, que foi nosso residente, é doutor em cardiologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, é cardiografista também pela mesma faculdade, pelo mesmo instituto, e é professor colaborador aí da nossa unidade, mesmo estando aí distante, já em Fortaleza, ainda continua com sua colaboração e, de fato, esse formato de aula facilita muito que ele possa continuar colaborando com a unidade de aterosclerose. Ele vai falar para a gente, então, sobre o ecocardiograma de estresse na síndrome coronariana crônica. Jaime. Bom, boa noite a todos. Obrigado, Edu, pela introdução. Queria agradecer, sempre costumo agradecer o Edu e agradecer o professor Serrano pela oportunidade e pelo convite aqui na unidade de aterosclerose. Bom, então o pano de fundo, como o Edu já introduziu, é a síndrome coronariana crônica. O ecocardiograma pode ser usado em outros cenários aí da cardiologia, mas nós vamos utilizar como pano de fundo a síndrome coronariana crônica. Então, a abordagem inicial dos pacientes a gente já está cansado de saber. Já é uma coisa bem pautada nos ambulatórios, esse passo a passo que foi até, de certa forma, atualizado aqui no último guideline da diretriz europeia, em que ele é dividido em seis passos. Então, logicamente, no começo vai avaliar os sintomas do paciente, as suas comorbidades, os exames mais basais do paciente, e em seguida, o passo 4, a gente vai avaliar a probabilidade pré-teste. A probabilidade pré-teste ela até mudou do último guideline para cá, ela até foi visto que a classificação antiga de Diamond-Force ela tinha diagnosticava muito o paciente, além do que a probabilidade clínica, né, a prevalência clínica da doença, então ela mudou de um tempo para cá. Nós vamos avaliar a probabilidade pré-teste e em seguida nós caímos na prática corriqueira do cardiologista clínico, do residente, no ambulatório, até do cardiologista clínico no seu consultório privado, é saber qual é o melhor exame para aquele paciente que está olhando na sua frente, qual o melhor exame de teste não invasivo, qual o melhor método para avaliar a isquemia, e tanto para dar o diagnóstico ou para descartar o diagnóstico, logicamente, e no segundo passo para estabelecer até o prognóstico desses pacientes. Antigamente, até entre aspas, era até um pouco mais fácil, não tinha essa gama de métodos não invasivos que temos hoje em dia. O paciente tinha os exames basais, eletroraio-x até o eco em repouso, e como método não invasivo, basicamente nós tínhamos o teste de esteira, o teste ergométrico. E aí nós íamos decidir se o paciente ia para angiografia ou não. No entanto, atualmente nós temos um arsenal grande aí de possibilidade de método diagnóstico e sempre a gente fica na dúvida. Às vezes não tem tanta dúvida assim que o nosso centro não tem toda essa disponibilidade, né? Mas enfim, a gente se vê nessa dúvida, saber qual o próximo passo. E esse estudo aqui, que é até um estudo que já foi utilizado no próprio guideline, no último guideline agora de síndrome coronariana crônica, ele quis avaliar justamente isso. Qual seria o melhor exame a ser solicitado? Então, ele trouxe aqui os principais exames, que é o teste ergométrico, o eco de estresse, a angiotomografia, a cintilografia, o PET e a ressonância
com o estresse. Nós costumamos sempre olhar, e sempre a gente usa mais ou menos uma dica, que a gente sempre sabe que os testes não invasivos têm em torno de 85% de sensibilidade e 85% de especificidade. É daí que vem aquela divisor de águas lá na probabilidade pré-teste menor que 15% e maior do que 85%. E a gente sempre tenta gravar esse número para facilitar. Só que além da sensibilidade e especificidade, eu queria convidar vocês a reparar numa coisa que a gente repara muito pouco, que é até que, como eu falei na aula passada, é uma coisa que ajuda até um pouco mais na tomada de decisão na prática clínica, que é a razão de verossimilhança, tanto positiva quanto negativa. Quanto maior a razão de verossimilhança positiva, melhor, e quanto menor a razão de verossimilhança negativa, melhor. Então, lógico, que o epistresse, ele só pede para o PET, mas ele é o segundo exame com a melhor razão de verossimilhança positiva. Em relação à verossimilhança negativa, ele tem mais ou menos comparável ao PET, também a cintilografia, ele perde apenas para a angiotomografia. Então, eu vou fazer um exemplo aqui para até ficar mais claro aqui para a gente entender. Vamos supor que a gente está com um paciente que ele tem uma probabilidade pré-teste, aquele paciente, claro, que chega no ambulatório da aterosclerose com queixa de desconforto torácico. A gente joga numa calculadora ou então na tabela do guideline de 2020, a gente viu que esse paciente tem uma probabilidade pré-teste de 55% de ter angina ou de ter dor torácica secundária à doença arterial coronariana. E nós vamos utilizar o nomograma de Fagan para saber, partindo dessa probabilidade pré-teste, se o exame que eu vou solicitar ele vier positivo ou vier negativo, para quanto vai a probabilidade pós-teste. Então, o primeiro ponto que eu queria mostrar são as linhas tracejadas aqui. Então, nós temos 55%. Se nós pedimos um teste ergométrico e ele vier positivo, esse 55% vai talvez para 63%. E se o teste ergométrico vier negativo, ele vai para em torno de 40%. Ou seja, a própria diretriz também ela já pauta isso. O teste ergométrico ele já não está tão mais, não serve, a serventia dele diminuiu muito agora mais ultimamente frente aos outros métodos diagnósticos. Ele ajuda muito pouco. 55 para 63, 55 para 40, então é um teste que ajuda pouco. Em relação aos outros exames, como o PET, que seria aquele melhor exame que a gente viu, de 55, ele passa em torno de 5 aqui de razão de verossimilhança positiva, ele iria para 90% de probabilidade pós-teste. Então, um excelente exame. Eu vou usar exemplo, lógico, da aula em questão, que é o estresse, vamos lembrar lá, era 4,67, então de 55 ele passou aqui pela razão de verossimilhança, a gente pode notar aqui embaixo, esse é o nomograma de Fagan, ele passa pelo 4,67 e vai lá para cerca de 85% de chance desse paciente ter angina ou dor torácica secundária à doença arterial coronariana. Da mesma forma, lembrando que era 0,18 aqui, então dos 55, ele passa pelo 0,18 e vai cair lá até abaixo do que 15, 14%. Então, o exame que é tanto bom para o URIN quanto bom para o LOUD. E esse mesmo diagrama também foi trazido para a gente na última diretriz, em que ele vai pautar aqui os exames em relação justamente isso. O que é bom para o URIN, o que é bom para o LOUD. A gente vê que o teste ergométrico não é bom nem para um, nem para outro. Então, tanto o paciente, enfim, não é bom nem para descartar, nem para confirmar a doença arterial coronariana. Enquanto a angiotomografia, classicamente a gente já sabe disso. Tanto até, às vezes, no cenário de dor torácica da emergência, a gente sabe que é um excelente exame para o LOUD. Então, ele está excelente aqui, o verde dele vai até quase aqui a 85%, que é o excelente para o LOUD. E o epistresse, ele tem mais ou menos, se a gente forçar um pouquinho a barra aqui, mais ou menos o mesmo probabilidade de fazer o URIN do LOUD do que uma ressonância de estresse. Ele é um pouco melhor do que a cintilografia. Então, o primeiro passo, eu acho que é esse, né? Na avaliação de isquemia, na avaliação de descartar ou confirmar o diagnóstico de DAC em um paciente com dor torácica, é um bom exame, é uma boa ferramenta que pode ser lançado, pode ser utilizado no ambulatório e no consultório privado. O racional que está por trás do exame de ecoestresse para avaliação de isquemia nada mais é do que o racional da cascata isquêmica, que é sabido por todos na fisiologia, na fisiopatologia, em que se o paciente tem angina lá na frente, antes disso, ela teve alteração de ECG, e antes disso,
ele teve alteração de contratilidade segmentar. Então, eu quero flagrar o paciente justamente nesse dois degraus abaixo aqui da escada, eu quero flagrar ele. Se ele tem angina, se eu acho que é secundária a DAC, ele vai ter, entre aspas, obrigatoriamente uma alteração de contratilidade segmentar. A forma em que eu vou fazer esse paciente mostrar para mim essa contratilidade segmentar, eu vou aumentar a demanda metabólica. Então, só vai mudar a forma em que aumenta essa demanda metabólica. Ou por estresse físico, o paciente ele vai fazer uma esteira, com mais ou menos a mesma forma que realizado o teste ergométrico, só que a gente vai fazer a aquisição das imagens, vou mostrar como, ou através de uma bicicleta supina. Vou fazendo a aquisição das imagens à medida que o paciente vai realizando o esforço sentado nessa bicicleta supina. Se o paciente for incapaz de realizar o teste de estresse físico, nós vamos lançar a mão do estresse farmacológico. Classicamente utilizado é a dobutamina, mas a gente pode também lançar a mão do dipyridamol para avaliação de fluxo coronariano. Então, o protocolo utilizado na esteira é o mesmo utilizado no teste ergométrico, o protocolo de Bruce, em que o paciente vai passando por estágios, cada estágio durando 3 minutos, e tanto a velocidade aumenta quanto a inclinação aumenta. E os MEDs, a capacidade vai aumentando do paciente ao longo do exame. O protocolo de bicicleta segue o mesmo racional, só que as etapas são de 2 em 2 minutos. E esse teste de estresse físico é a primeira escolha, o estresse mais fisiológico, ele preserva aquela condução eletromecânica do coração, e ele é a primeira escolha para a realização dos pacientes que são capazes de fazer o esforço físico. Como é que é realizado na prática? Muitas vezes o paciente chega para fazer o exame e não sabe nem o que é que vai fazer. Então, sempre é bom a gente orientar. O paciente, inicialmente, é realizada a aquisição das imagens em repouso, está sentado no decúbito lateral esquerdo. Ele, em seguida, é convidado a fazer o esforço físico, propriamente dito, que nesse caso específico é a esteira, o teste ergométrico. Então, ele é monitorizado sempre durante, tanto clinicamente quanto a sua fadiga, tem aquela escala clássica de quão bem ou quão mal ele está, e ele é também monitorizado do ponto de vista eletrocardiográfico. Pressão também, né, se tiver tanto a parte pressão ou manual ou de forma automática. Então, ele vai sempre sendo questionado se ele pode continuar, se não pode, e esse paciente, de forma prática, se tiver um ecocardiografista assistindo, ele vai ser levado até o máximo, não tem como na dobutamina aquela frequência máxima paridade, aqui ele vai até o máximo de fadiga, até ele cansar de vez, e aí ele rapidamente dá um pulo e deita aqui na maca e é feita a aquisição, preferencialmente entre 1 e 2 minutos, assim que ele deita, 1 ou 2 minutos após o exercício, é feita a aquisição das imagens no estresse, né, que é considerado o pico do estresse. Então, tem que ter uma mão boa e tem que ser rapidamente, a gente tem que realizar. A bicicleta supina é mais fácil porque ele está sempre ali do nosso lado, então não tem essa correria. A gente não pede essa janela de 1 a 2 minutos, que uma possível alteração de contratilidade segmentar ela pode se perder nesse intervalo de tempo, mas o paciente colaborou bem, foi bem rápido aí na transição. Se o paciente não for, deixar claro isso, se o paciente não conseguir, não for capaz de realizar o estresse físico, aí sim a gente lança a mão, ou se o seu centro não tiver, logicamente, né? A gente lança a mão do estressor farmacológico, que o mais utilizado é a dobutamina, então, que é um protocolo de dobutamina da Mayo Clinic, que é basicamente o mesmo que a gente usa aqui no Brasil, em que cada etapa, como o de Bruce, ela dura 3 minutos, total de 15, começa com uma dose de 5 microgramas quilo minuto, depois 10, 20, 30, 40. Se o paciente ele não atingir a frequência preconizada, que é 220 menos a idade, que isso é o 100% da frequência máxima, ou a frequência submáxima, 85% da idade. 85% dessa 220 menos a idade. Se esse paciente não atingir, a partir do 20 microgramas, eu já posso fazer uso da atropina, que ou o 0,5 ou o 0,25, a depender da idade, do peso corporal, enfim. E uma dose máxima de 2 miligramas, a gente vai tentar, com o uso da atropina, uma coisa lógica, vai tentar aumentar a frequência cardíaca do paciente para que ele chegue na minha meta, 220 menos a idade, ou 85% disso. E ele sempre é monitorizado do ponto de vista de eletrocardiográfico e também da sua pressão arterial. Até quando eu vou levar esse exame? Da mesma forma, até quando é que eu vou parar o exame?
tanto se ele vier positivo, como é que eu vou, até quando eu vou aumentar a dose da dobutamina. Ou se o paciente atingir 100% da frequência preconizada ou 85% disso, ou se o exame vier positivo, claramente, ou seja, tiver uma nova alteração segmentar, se o paciente tiver um sintoma grave, uma dispneia grave, ou então uma angina clara, então o exame já foi positivo do ponto de vista clínico, se ele aumentar muito a pressão arterial, acima de 240 de sistólica, então já é de bom tom a gente suspender. Se ele tiver alteração eletrocardiográfica, ou ele fizer um ínfo, lógico, um supra também, ou tiver uma taquicardia ventricular, não resta dúvida, vou suspender o exame. Ou então, se o paciente chegou no 40 microgramas de dobutamina, a gente já fez 2 miligramas de atropina, já passou esses 3 minutos sobre essa dose também de atropina, então não adianta prosseguir. Aí não vou mudar 50, 60, que aumenta muito a chance de arritmia ventricular. Aí está na hora de eu parar o exame. O exame foi negativo, foi inconclusivo, depender da frequência. E é de bom tom também suspender o beta-bloqueador por 5 meses de vida, se você estiver em busca de diagnóstico. Isso é sempre uma coisa que a gente discute muito no ambulatório. A gente quer dar o diagnóstico do paciente, então suspende o beta-bloqueador, porque eu quero aumentar a chance desse exame vir positivo. Se eu quero ver se aquela dor, eu estou em dúvida quanto à dor, se ela é secundária ou não à isquemia, o paciente já tem um diagnóstico de DAC, aí eu posso até manter o beta-bloqueador e vou submeter o paciente ao estresse. Mesmo raciocínio das cintilografias. Então, a gente viu lá como é que faz o exame do estresse físico, que é o estresse farmacológico. Na verdade, é da mesma forma, o paciente vai estar deitado no decúbito lateral esquerdo, com acesso venoso, e lá vai ter uma bomba infusora de dobutamina. Então, não fazia sentido eu trazer aqui, mas o exame faz. Então, antes de soltar a imagem, aqui é o repouso. Aqui é o paciente com baixa dose, a gente faz essas 4 aquisições, baixa dose 10 microgramas, pico do estresse 30 a 40 microgramas por minuto e depois recuperação, quando a frequência está em torno de 100, ali a gente adquire novas imagens. Então a gente vai ver que quando anda daqui para cá, há um aumento bastante da frequência cardíaca e diminuição da cavidade ventricular. Então é bem rápido, né? Depois eu vou explicar cada uma das janelas, né? Mas começa 4 câmeras, depois 2, já passa rapidamente, depois vai para 3 câmeras, depois o paraesternal eixo longo, em seguida o paraesternal eixo curto. Eu vou explicar isso nas figuras que é mais fácil. Então nós temos aqui as 3 formas estressoras, né? As 3 formas que a gente tem de realizar o equestresse. Relembrando, bicicleta ou teste ergométrico é o exame de preferência, os pacientes que conseguem fazer este exame, e que a bicicleta vai preferir quando for realizar a avaliação da função diastólica, e a dobutamina a gente vai usar quando o paciente não consegue fazer o estresse físico ou quando a gente vai avaliar viabilidade miocárdica. Só lembrar aqui para os clínicos, né, que isso aqui acontece com frequência, como a gente pede jejum, depende da instituição, de 4 a 6 horas, muitas vezes a enfermagem, ou então o próprio paciente entende que não é para usar as medicações antihipertensivas, então ele chega muito hipertenso no começo do exame, então já em repouso a gente já consegue flagrar uma pressão acima de 180, 190, e aí é impeditivo para a realização do exame, então só orientar o paciente a ele manter, orientar a enfermagem que é jejum, mas você continua fazendo as medicações antihipertensivas. E quais são os padrões que esse paciente pode apresentar na realização do exame? Então, o padrão normal, ele tem uma contratividade preservada. À medida que você vai aumentando a dose de dobutamina, ele aumenta a contratividade segmentar, aumenta a quantidade da espessura. E, logicamente, na recuperação, ele vai melhorando, vai voltando ao repouso. Se ele tiver uma cicatriz, um infarto prévio, ele sempre vai ter acinesia no repouso e vai persistir em acinesia, não tem por que a fibrose aumentar seu espessamento. E a isquemia, que é o que a gente sempre tenta buscar, que ele em repouso estaria com a contratilidade preservada. Na baixa dose, quem tem pouca isquemia, então tem uma lesão suboclusiva, né, para ser mais didático, ele até aumentaria, mas na dose mais alta não, a gente iria flagrar ali a área de hipocinesia, ele recuperaria na recuperação. Quem tem uma isquemia mais grave, uma lesão suboclusiva, um acometimento mais extenso da doença coronariana, ele logo na baixa dose a gente iria notar a hipocinesia, que poderia se agravar na alta dose, e na recuperação
poderia voltar ao normal, mas poderia até persistir. Então, aqui vai um asterisco em que isso é um sinal de mau prognóstico. Tanto o paciente que em baixa dose já apresenta alteração segmentar, ou o paciente que persiste com alteração segmentar na fase de recuperação. Então, se estiver escrito lá no seu lado do ecocardiograma de estresse, já bota uma pulga atrás da orelha que esse paciente pode ter um acometimento mais extenso ou mais, pelo menos, mais oclusivo. Então, os padrões para revisar normal, hipercinesia no estresse seria o padrão normal. O básico, que é o normal, hipoacinesia no estresse, era o paciente que tem isquemia. Quem não muda nada é o infarto prévio, a cicatriz, a fibrose. E o paciente pode até ter uma hipocinesia no repouso, não impede a realização do ecocardiograma de estresse, mas se ele piorar, também levanta a possibilidade da presença de isquemia. E como é que a gente avalia? Tem uma certa dificuldade todo mundo entender, mas é o mesmo modelo que a gente avalia em todos os exames, cintilografia, ressonância e também o ecocardiograma, tanto o repouso quanto o estresse, que é o modelo de 17 segmentos, que isso aqui foi uniformizado. Como é que funciona? Então, vamos começar pelos mais fáceis, né? Que é a parede anterior tem seu segmento basal, médio e anterior, a inferior também, basal, médio e anterior. O septo ele é dividido em dois, septo anterior e inferior, cada um tem o seu basal e médio, e meio que eles dividem o segmento apical. A lateral tem a antero, dividida também anterolateral e inferiolateral. Cada um tem seu basal e médio, e elas meio que dividem o segmento apical. E o segmento 17 é aquele apical cap ali, que é só a tampinha do coração, que é até difícil de avaliar a cinesia e a hipocinesia nessa região. Como nós avaliamos isso em repouso e como nós avaliamos isso no ecocardiograma de estresse. A gente vai começar aqui pelo 4 câmaras, que é esse quadrado que está em azul. Aqui nós temos o septo inferior e a anterolateral. Então, anterolateral, septo inferior. Nas 2 câmaras, a parede inferior, parede anterior, anterior e inferior, tranquilo, tá? Vai ficar no final tudo pintado. Então, no eixo, nas 3 câmaras, apical, eixo longo, tem a inferolateral e o septo anterior. Então, anterior septal e inferolateral. Então, fechou o coração, consegui avaliar todas as paredes, todos os segmentos, os 17 segmentos, assim eu vi a contratividade segmentar. Só fiz uma leve alteração aqui, que no ecocardiograma de estresse a gente substitui, são 4 aquisições de imagem, né? Quando a gente viu lá, são 4 aquisições, e aí a gente viu que tanto é substituído 3 câmaras pela a parasternal eixo longo, que aqui eu tenho septo anterior, beleza, está aqui ele, e a inferoseptal está aqui no vermelho também, então não perdi nada. E além disso, eu faço esse corte em salame aqui do coração para ver a contratividade de uma forma mais tubular no eixo curto e ficar mais fácil flagrar também uma nova alteração segmentar. Então, essa é a forma que a gente vai ver no ecostress. E essa contratividade segmentar não é novidade para ninguém, que ela obedece os territórios de irrigação coronariana. Começar pelo verde aqui, que é a descendente anterior, que é responsável pela irrigação da parede anterior, do septo anterior, até um pouquinho aqui da apical do septo inferior. A coronária direita, todo mundo já sabe, mais fácil, né? Ventrículo direito, a própria parede inferior, e ela um pouquinho também do septo inferior aqui no 4 câmaras. E a CX não é dona de ninguém, né? Ela divide a anterolateral com a ADA e também divide a inferolateral com a CD. Então vamos fazer trouxe um caso clínico aqui para a gente fazer como se a gente fosse interpretar um ecocardiograma até a gente dar o laudo lá no final. Então tem uma paciente, sexo feminino, 60 anos, hipertensa diabética, tem queixas de desconforto torácico aos moderados esforços. E ela é incapaz de realizar o teste com esforço físico. Primeiro passo, já vou estar projetando para essa paciente qual é a frequência que eu quero alcançar no teste no ecostress. Seria 220 menos a idade, que daria aí 160, e 85% disso eu fiz antes, lógico, é 136. Então, eu quero chegar até 160, porque quanto mais eu vou no meu ecostress, mais eu sensibilizo o exame, mais eu sou capaz de flagrar alguma nova alteração em contratividade segmentar. Mas, em tese, se eu chegar ali pelo menos a 136, que é a submáxima, 85%, eu consigo dizer se o exame é positivo ou negativo. Então, eu vou soltar o exame. O pessoal reclama que não dá para entender bem, mas eu vou tentar guiar aqui. Então, aqui, a primeira tabela é o repouso,
Aqui seria a baixa dose, tá? Aqui escrito 10 microgramas. Aqui seria o pico, né? 30 a 40 microgramas, com sim atropina, se eu estiver mais ou menos distante de eu chegar no 136 ou 160. E aqui seria a recuperação. Mas a gente vai ver o que é que vai acontecer. Então, soltei a imagem aqui. Beleza, o repouso tem um artefatinho aqui, mas parece estar contraindo bem. Aqui eu já fico na dúvida no septo anterior. E aqui já aparece, vai ter um sinal da seta que eu também estou fazendo o meu para ajudar. Mas aqui já aparece ter uma área de acinesia, que também ficou mais claro. Onde eu deixo a seta aqui, a parede ela não passa da seta, ela fica justamente em cima da seta. Aqui no repouso não, ela passava da seta, ó. Então ela sempre passava da seta. Então contratividade normal. Aqui não, o sinal da seta ajudou. Então justamente não consegue passar em uma área de acinesia. Isso aí, então, por que ele não foi até o 160? A gente lembra lá do começo. Causa de interrupção do exame. Eco claramente positivo. Então já tem área de acinesia, então não precisa aumentar a dobuta. Aqui ficou claro no salame, ó, parede mais anterior, ali o septo anterior, ficou difícil de ver. Basal do septo inferior. Apical, desculpa, apical do septo inferior e apical da inferior aqui. E ficou claro, né? Aqui ela passa e lá ela não passa. Então são novas alterações segmentares. O cara chegou ali no 120, no 114, ele já se deu satisfeito. Não precisa aí você aumentar a chance desse paciente ter arritmia ventricular, ter um andor ali, precisa levar pronto-socorro, não precisa disso. O exame você já para e desliga a dobuta, quem sabe faz um metoprolol e aí você já lauda como positivo. Tranquilo? Então vamos laudar aqui para a gente entender melhor. Esse exame, por algum motivo, foi feito em 2018, então frequência máxima 220 menos a idade, a gente já calculou, seria 160, 136, não precisou, mas seria até lá. E aqui a gente vai anotar a pressão, poderia ter uns 5 aqui microgramas para ficar mais de idade, então 0, 5, 10, 20, 30, pode ir até 40, e aqui vai de 0, 3 até o 15, né? Cada 3 minutos. Vai anotar a pressão em cada um desses momentos e a frequência cardíaca, se usou ou não a atropina. Tranquilo. Então, a gente viu que esse paciente apresenta cinesia na parede inferior, segmento apical, septo inferior, segmento médio, septo inferior, médio apical. Já trouxe aqui para vocês. Aí uma coisa que a gente discute muito, né? O quão isso é positivo ou o quão isso é negativo, né? Não adianta você chegar até, eu vou trazer isso no próximo slide, que o exame é positivo ou negativo. Às vezes não importa tanto. Eu já sei que ele é positivo, mas como é que eu vou me guiar? Como é que eu vou conseguir quantificar isso? Tem um score que chama índice de score de motilidade. Como é que ele é feito? Pega o total de segmentos que a gente vai fazer score a score, como assim? Cada segmento que for normal, eu vou pontuar 1 no pico do estresse. A hipocinesia, ou seja, ele só fez o espessamento menor do que 45%, 40% para baixo, ele pontua 2. Segmento com acinesia, ele espessou só menos que 10%, ele pontua 3. Então, no nosso caso, vamos ver aqui a acinesia, né? Inferior, tranquilo. Então, a gente vai completar na tabela. A apical inferior, o pico do estresse, 3, que era a acinesia, e assim por diante. Apical, septo, 3, 3, então, inferior apical, inferior médio, anterior médio e apical. Somando isso tudo daria 25, e aí eu vou fazer 25 sobre 17 e vai dar 1,5. Tranquilo? Isso eu vou fazer a correlação. Foi rápido, mas eu vou voltar daqui a pouco. Se eu for fazer a correlação com a anatomia, quais os segmentos que seriam? Seriam o apical do septo inferior, aqui a apical da inferior, que é o duas anos, tranquilo, e aqui é a apical e o médio do septo anterior. Tá com jeitão de que isso aí? Qual a cor que tem mais? A cor que tem mais é a cor verde, né? Então, seria, esticando um pouco aqui, a corda seria uma lesão de DA média com esse score de mortalidade de score de motilidade de 1,5. Aí chega aquele que a gente comenta muito nos ambulatórios, que o residente chega lá e fala, aí em 2005 ele fez isso, aí em 2010 ele fez isso, aí agora na última consulta pediram um estresse para o paciente ver o positivo. Como assim, né? Positivo ponto. Quando chega a cintilografia, o residente vem com a pompa toda, calculando lá a porcentagem de isquemia, vem com aquele negócio todo, né? Mas agora quando chega o estresse, ele meio que dá de mão, né? Não é assim também, né? Então, qual o valor de corte? O quanto eu considero
o quão positivo ou o quão negativo, né? O quanto positivo eu considero de alto risco. Esse estudo aqui que avaliou retrospectivo, que avaliou 1.500 pacientes, que avaliou morte e infarto desses pacientes, e todos eles submetidos a estresse, a ecoestresse ou por dobutamina ou estresse físico. Queria chamar duas a importância aqui de duas observações. Uma, se esse exame vier normal, o estresse, ou seja, o índice score de motilidade foi 17, que todo mundo era normal, sobre 17, que é o total, ou seja, deu 1, o risco desse paciente, a taxa de eventos, morte e infarto, por ano é de 1%. Ou seja, aquele paciente que você vai bater no ombro dele, o exame veio normal, pode ficar tranquilo, você tem baixo risco de ter evento, tem menos que 1%, aí 0,9 nesse estudo, de ter evento cardiovascular por ano. Mas se for acima de 1,7, aí esse paciente já salta aqui para 5,2 a porcentagem de evento por ano. Então, da mesma forma, na sobrevida, que nesse Kaplan-Meier, se a gente observar essa curva de cima mais completa em relação a essa curva mais pontilhada, a gente vê uma diferença brutal aí de sobrevida em 40 meses desses pacientes. Então, 1,7 parece ser um excelente divisor de água. Então, vamos ter um capricho também com o estresse, né? Se chega um estresse, a gente calcula lá o índice de score de motilidade, que ele, assim como a fração de ejeção, na multivariada, ele foi preditor de evento cardiovascular. Só lembrando aqui que aqui é 0,97, porque quanto maior a fração de ejeção, melhor. E no índice score, não. Quanto maior, pior. Por isso que ele aumenta o risco, para não ficar esquisito aqui, mas a fração de ejeção, quanto maior, melhor. Né? Tranquilo? Então, 1,7 seria uma forma da gente avaliar se é tão ruim assim o resultado do meu estresse, mas para facilitar também, principalmente, a gente teve que entender mais o intercâmbio entre os métodos não invasivos com o estudo Ischemia. A gente teve que saber quanto era moderado a intensa, moderada a grave, na verdade, a isquemia dos pacientes. Então, isso teve que ser bem pautado e foram revisar os estudos e foi visto que no ecoestresse, maior ou igual a 3 segmentos com alteração nova de contratividade segmentar, seria mais ou menos equivalente a uma cintilografia com a área maior que 10% de isquemia, que esse paciente teria um risco de 4 a 6% ao ano de ter evento cardiovascular. Então, 1,7 é válido sim, mas ele diz mais ou menos a mesma coisa, maior ou igual a 3 novos segmentos. Tranquilo? Então, para finalizar essa primeira parte de isquemia, a gente sempre está habituado a fazer esse passo a passo, sintoma, estou em dúvida, peço o exame para dar o diagnóstico, para descartar, e aí, se o exame vier positivo, aí está na hora de eu decidir se esse paciente vai para o CAT ou não. Mas a gente tem que se habituar também, aí uma vez que o paciente já é revascularizado prévio, o paciente já tem uma anatomia coronariana conhecida, eu posso dar também um passo para trás, eu posso querer avaliar a isquemia desse paciente, né, na avaliação clínica, e eu posso lançar a mão também dos métodos não invasivos, principalmente na dúvida da característica da dor. Eu trouxe esse caso clínico aqui também, que surgiu de uma pergunta da aula passada, então achei interessante, vi que era uma pergunta da prática, e achei interessante colocar aqui. Então, esse caso clínico traz uma paciente de sexo feminino de 62 anos, hipertensão diabética, dor torácica aos moderados esforços. Ao exame físico, nada que chama a atenção, e ela apresenta esse eletrocardiograma em repouso. Então, batido de olho rápido é um bloqueio de ramo esquerdo. E agora, qual o melhor teste diagnóstico, prognóstico, às vezes, não invasivo para solicitar para essa paciente? Então, essa é uma pergunta que eu já trago aqui, uma revisão que foi publicada no Jornal da Cleveland Clinic, que é exatamente a mesma pergunta que foi feita na aula passada. Então, o teste ergométrico, de fato, jogou a pá de cal, né? Assim, tanto no cenário do paciente sem bloqueio de ramo esquerdo, imagine agora, né? Que a gente vai ver justamente o traçado eletrocardiográfico, a repolarização totalmente atípica ali do bloqueio de ramo esquerdo, aí é que eu não vou usar mesmo. Em seguida, o paciente com a cintilografia, eu queria só deixar aqui uma observação que no estresse físico ela até apresenta uma boa sensibilidade, mas perde muito em especificidade, tem muito artefato, principalmente na parede anterior, região septal, muito artefato por conta da assincronia do próprio bloqueio de ramo, né? A assincronia da despolarização do septo.
Com o estresse farmacológico, não. A sensibilidade persiste mais ou menos a mesma e ela ganha um pouco de especificidade, vai em torno de 74%. Eu trago um exemplo aqui disso, que quando é um exemplo que está nesse artigo, quando o paciente fez um estresse farmacológico na cintilografia, a gente observa que dá dúvida não, né? Esse paciente tem uma hipocaptação, dá dúvida, na verdade, se é persistente ou não, se tem um pouco até de transitório aqui, mas principalmente no septo, na região mais apical aqui, a gente vê que tem uma hipocaptação. E essa mesma paciente foi submetida ao estresse farmacológico no PET e essa hipocaptação ela desaparece. Então, a imagem muito melhor, a resolução espacial muito melhor do PET, então ela desaparece. Ele seria um falso positivo na cintilografia nessa paciente com bloqueio de ramo esquerdo. Então, vamos nos atentar para isso, né? Em relação ao ecocardiograma com estresse, a gente observa, até que eu respondi, foi até a Fabi que fez essa pergunta, eu falei, Fabi, dá uma certa dúvida na realização do exame de ecostresse na região de DA, que principalmente no septo anterior dá um pouco de dúvida, porque por conta da sincronia, mas CD e CX é mais ou menos a mesma coisa. E de fato é isso mesmo, então a acurácia excelente na região de CD e CX, sensibilidade de 88, especificidade 96, com acurácia de 93%, mas na DA também até que não é tão ruim, especificidade também excelente, cai um pouquinho, mas é capricho, aqui é muito pouco, então é um bom exame também, de forma que esse artigo ele resume que se o paciente tiver um bloqueio de ramo esquerdo, se tiver instável, nem se fala o que ele precisa fazer, né? Mas se ele tiver estável, ele até traz aqui que acima de 65 anos eu posso pedir tanto a cintilografia com estresse farmacológico, quanto o ecoestresse com dobutamina. Então, eu coloquei esse asterisco proposital aqui para lembrar a gente que na presença do bloqueio de ramo esquerdo, obrigatoriamente eu tenho que pedir o método não invasivo com estudo com estresse farmacológico. Eu não posso pedir com estresse físico. Tranquilo? Bom, a gente agora meio que finalizou a avaliação de isquemia, aquela avaliação mais corriqueira, que a gente sempre pensa, quando a gente pensa em sentido, a gente pensa nisso, em avaliar, em dar o diagnóstico ou descartar DAC, quando a gente pensa em estresse também, só que tem algumas outras funções, principalmente do estresse, que são um pouco esquecidas. Então, trago esse caso clínico de um paciente de 65 anos, que é hipertenso diabético, com apenas dispneus moderados de esforço, não tem dor torácica, exame físico não chamou a atenção no ambulatório. Então, é aquilo que eu comento sempre, que nessa hora o residente está atendendo o paciente, da primeira vez, o paciente queixa de dispneus esforço, ele pronto, é agora, vou pedir um eco, vai vir 30% de fração de ejeção e eu vou fazer aquele arsenal terapêutico que eu conheço e vou salvar a vida do doente, pelo menos melhorar muito seu sintoma, mas até melhorar bem o prognóstico na insuficiência cardíaca. A gente tem até essa audácia um pouco de melhorar bem os prognósticos dos pacientes. E aí, quando vem o resultado do ecocardiograma, aparece 65% de fração de ejeção. Às vezes a gente desanima, né? Esse paciente não tem dispneia e tal, ele é assim mesmo, poliqueixoso. Aí começa aquela... Aí quando ele vai ler lá, não, se não é sístole, é diástole. Ele vai ler lá na diástole, ele tem sinais sugestivos de alteração do relaxamento ventrículo esquerdo. Aí ele coloca lá no cabeçalho, né? Dispneus esforço, entre aspas, entre parênteses, disfunção diastólica tipo 1. Então, eu faço essa pergunta, mas ninguém responde, né? Então, qual é a etiologia da dispneia aos esforços do paciente? É disfunção diastólica grau 1, isso é verdade? Então, é uma disfunção sistólica induzida pelo esforço ou uma disfunção diastólica induzida por esforço? E essas entidades, elas existem mesmo? Estou inventando aqui. Esse paciente está errado, aquilo, vou pedir uma ressonância, né, revisar esse laudo, esse paciente tem disfunção ventricular, não é possível, coração grande ali no raio-x, ou esqueço isso, poliqueixoso, segue o jogo. Como é que eu vou abordar esse paciente? Então, primeira coisa, em relação à disfunção sistólica induzida por esforço, a gente não costuma ver, mas costuma também discutir muito isso aqui na cintilografia. Aquele paciente que você vai ver na imagem no repouso, ele tem várias bolinhas, os corações, né, vários cortes com bolinhas pequenas, e no estresse ele tem uma bolinha um pouquinho maior, ou seja, durante o estresse ele teve uma dilatação da cavidade. Então, se eu pego isso na cintilografia, se eu consigo constatar isso na cintilografia, da mesma forma eu consigo constatar no estresse. Então, a gente observa nessa primeira coluna aqui, duas imagens em repouso, e na coluna da direita são duas imagens do estresse. Então, a seta branca ela é maior à direita do que à esquerda. Então, durante a realização do esforço, esse paciente teve uma dilatação da cavidade, e isso
aumentou a pressão de enchimento, aumenta a pressão de enchimento capilar pulmonar e ele teve sintoma de dispneia, ele teve que parar, porque ele teve uma disfunção, seria a letra B, né, se esse paciente tivesse tido isso, disfunção sistólica induzida pelo esforço. Tá 65 aqui, mas durante o esforço não. Isso é importante, não é? A gente já sabe isso, eu vou fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, a gente já sabe que isso é um fator de mau prognóstico na cintilografia. Quando a gente encontra isso na cintilografia, aumento da cavidade, captação de VD, captação de captação pulmonar, a gente já sabe que isso é um sinal de mau prognóstico. Eu vou aproveitar esse conhecimento aqui que todo mundo tem. Então, o TDI justamente é a dilatação transitória de cavidade. Em que quando ela se o exame, vou até reforçar aqui, se o exame for negativo, se o exame for normal, o ecostress, que é essa cinza mais claro, esse paciente tem só 0,8% de taxa de evento ao ano. Então, tranquilo, aquele paciente que eu vou bater nas costas dele e pronto. Se esse paciente, se o exame vier positivo e o paciente não tiver dilatação de cavidade, é um paciente de alto risco, mas ele tem 4% de taxa de evento ao ano. Mas se esse paciente vier com exame positivo e com dilatação, aí não tem dúvida. Esse paciente vai achar 20% de chance de taxa de evento cardiovascular que foi estudado morte e infarto. Então, dá um salto importante aí no prognóstico desse paciente. Da mesma forma que negativo nem se fala, é quase uma linha reta lá no 1, em 40 meses. Positivo já é ruim, lógico, mas quando tem dilatação, aí cai absurdamente a sobrevida em 40 meses desses pacientes. Tranquilo? E a outra sublinhado que estava lá, pelo menos que eu queria chamar a atenção para vocês, é que pode acontecer uma disfunção diastólica induzida por esforço. Como assim? É muita informação nesse slide, mas eu vou resumir de forma mais rápida aqui. Primeiro ponto, na avaliação da função diastólica, o método principal que a gente usa, o método de preferência é a bicicleta. Por quê? Porque durante o esforço físico é que a gente consegue flagrar esse aumento da onda E, que como a gente vai medir a função diastólica através dessa variável aqui, que é a E sobre a linha. Então, a gente tem uma pesca aqui para a gente, que a relação é sobre a linha média. Se ela tiver menor do que 8, pressão de enchimento normal, ou seja, o paciente não tem capilar pulmonar aumentada e esse paciente não tem sintomas secundários à congestão pulmonar. Se o E sobre a linha for maior do que 14, esse paciente tem capilar pulmonar alta, a pressão de enchimento da atriz esquerda é acima de 20, e esse paciente pode ter sintoma secundário à congestão pulmonar. Então, como é que funciona? Eu vou fazer a avaliação tanto no repouso, então a onda E aqui seria mais ou menos de 80, eu calculei aqui, e o E', que seria a avaliação tecidual, qual é a velocidade do tecido que ele recebe o sangue na diástole, seria em torno de 10, então 80 sobre 10, 8. Então, no repouso, tranquilo, o paciente não tem aumento da capilar pulmonar. Mas quando esse mesmo paciente, esse de fato o mesmo paciente, esse exemplo é real, a onda ela aumenta para 120, esperado isso aí, porque durante o esforço a onda já aumenta mais e aumenta o stroke volume, principalmente no esforço físico, é por isso que é preferencialmente esforço físico. E bicicleta por quê? Porque não tem aquela correria, né? Eu estou o tempo todo ali, o paciente sentado e eu estou fazendo as análises. Não dava para fazer essa correria aqui, para fazer, porque eu perco em 1 ou 2 minutos já perdi, então não conseguiria ver alteração segmentar e conseguiria ver a diástole. Só que acontece na isquemia. Esse paciente, o tecido dele, como ele está em isquemia, ele fica mais duro, entre aspas. Então, a onda aumenta muito e era para ele relaxar bem para receber ali essa quantidade de sangue. Ou seja, era para o tecidual melhorar, aumentar também, de forma que a relação S sobre ele ficaria normal. Só que ele não está em isquemia, então ele está sofrendo isquemia e essa isquemia, ela é representada fica duro, entre as formas didáticas de falar, acho que é essa. De forma que os teciduais diminuem, ou seja, o E' diminui a velocidade, ele fica o 6 aqui nesse exemplo, então 120 sobre 620. Então, está acima de 14, então a pressão de enchimento, esse paciente tem uma disfunção diastólica induzida pelo esforço. E só deixar também um adendo aqui, aquela história lá de colocar no cabeçalho
disfunção diastólica tipo 1 não justifica dispneia aos esforços, não é cardiogênico. Pode até ser, porque ninguém fez o estresse, pode até ser, mas não está documentado que esse paciente, então é proibitivo colocar isso em cabeçalho, isso não é disfunção diastólica, não é IC de fração de ejeção preservada. Tranquilo? Então vamos dar seguimento aqui. Novo caso clínico, já acabando ali o ambulatório, mas o residente ainda está animado. Então tem um paciente de 65 anos, hipertenso diabético. Esse paciente dessa vez ele refere angina e dispneia aos moderados esforços. Então, batendo o olho rápido, esse paciente tem uma fração de ejeção de 45% estimado. Você foi ver lá por que ele tem essa fração de ejeção, foi que houve. Então tá aqui, ventrículo esquerdo apresenta acinesia, paredes anterior, segmento médio, cortou aqui para mim, mas eu acho que é anterolateral, segmento médio apical. Então seria uma pergunta para o residente, então seria, considerando aí, vamos dizer que esse paciente, por conta desse eco, alguém pediu, ele já tinha previamente um cateterismo no sistema, aí você viu lá, ele não tinha uma anatomia coronária, era não proibitiva. Para revascularização, você gera percutâneo ou cirúrgico. O que é que eu vou fazer por esse paciente? Eu vou encaminhar para a fila cirúrgica, porque o paciente trata de disfunção ventricular, como é que é isso? Vou pedir para, já que é uma acinesia anterior, tinha só uma DA ali que eu consigo tratar percutâneo, eu vou mandar esse paciente para a reunião da hemodinâmica, ou não, deixa quieto isso aí, tratamento clínico, segue o jogo, ou eu vou pedir avaliação de viabilidade de miocárdio para entender melhor esse músculo. Lembrando que isso aqui é uma aula didática, né? Antes dessa discussão de eu pedir esse exame aqui, tem uma montanha de discussão a respeito da utilidade ou de você usar a viabilidade miocárdica para sua tomada de decisão clínica, mas eu vou partir didaticamente que a gente pediria uma avaliação de viabilidade miocárdica. Eu estou com disfunção ventricular, esse paciente tem acinesia, eu vou mexer nessa NEA dele, eu vou angioplastar, quem sabe, e eu não sei se ele vai melhorar ou não, se ele melhoraria a fração de ejeção ou não. Então, como é que funciona a avaliação de viabilidade miocárdica no eco de estresse? Lembrar que essa imagem está esquisita aqui, mas isso é um contraste que é utilizado para melhorar a imagem. Então, da mesma forma, eu tenho repouso, baixa dose, ele ajudou aqui 10 microgramas, alta dose aqui 30 já mandou uma atropina, e aqui eu tenho um pico de estresse, 30 microgramas, também com atropina ainda 0,25. Tranquilo? Vou soltar. Bem aqui, eu vou logo dizer, porque o pessoal disse que não dá para ver, bem aqui tem uma área de acinesia, aqui ele vai melhorar a contratilidade segmentar, aqui melhora um pouco mais, aqui vocês vão ver que vai piorar. Aqui a cinesia que melhorou, mas opa, que nem não tem dúvida, melhorou, e aqui está ruim ainda. Então, a área de acinesia. Ele vai trocar por 2 câmeras, que é 4 câmeras. Acho que ele até me ajuda aqui. Aqui da mesma forma. Tem uma área de acinesia, aqui ela melhora bem aqui na anterior, e aqui ela já piora de novo. Aqui, na anterior, dessa vez, né? Ali ainda é septal. Aqui tem um médio. Aqui era melhora a contratilidade, e aqui ela volta a piorar. Dá para ver o cogumelozinho que ele desaparece, onde ele está com o mouse, e ele volta a aparecer o cogumelo, que é o segmento médio da parede anterior. Tranquilo? Isso aqui, para quem nunca viu e não acreditava, isso aqui é a famosa resposta bifásica do epistresse, em que ele tem uma acinesia, que esse paciente tinha, tem uma melhora na baixa, em tese é descrito mais classicamente que ele teria uma melhora na baixa, mas pode persistir ali na transição, enquanto estou aumentando a dose de dobutamina. Então, e ele tem uma piora no pico do estresse, que é esse cogumelo aqui. Ficou em sístole aqui, ficou bacana. Então, a cinesia aqui médio, aqui até ficou, mas aqui ele melhorou na sístole, e aqui ficou novamente o cogumelo aqui, uma piora na alta dose no pico do estresse. Então, isso é a resposta bifásica. E o que é que significa essa resposta bifásica? Significa que esse paciente ele tem reserva contrátil, ou seja, eu dei baixa dose de inotrópico, ele melhorou, mas quando eu aumentei muito a dose de inotrópico, ou seja, aumentou muito a demanda, aumentou muito a frequência, ele estava com isquemia, né? Ele também tem isquemia. Então, era tudo que eu queria. Tem discussões, grandes discussões aí em relação
a como se avalia a viabilidade do miocárdio, uma coisa que a gente sonha é ter justamente isso. É o paciente que ele tem reserva contrátil e ele tem isquemia na mesma parede. Aí eu não tenho dúvida, esse paciente, quando eu revascularizar, esse paciente vai recuperar a fração de ejeção. Então, esse é o melhor dos mundos, né? A resposta bifásica é o melhor dos mundos, é quando eu tenho a prova de viabilidade miocárdica. Então, a gente já estudou essa parte aqui de cima, de isquemia. Então, na parte de miocárdio hibernante, como é que vai funcionar? Ou a gente tem uma hipocinesia ou acinesia, em que o racional é sempre o mesmo. Vai ter uma melhora inicial, e se eu aumentar muito a dose aqui no inotrópico, ele vai ter uma piora. Depois ele vai voltar ao que ele era basalmente, logicamente. Então, melhora inicial, piora em seguida. Melhora em baixas doses, piora com altas doses. Então, é o melhor dos mundos. Então, o pessoal diz que é a prova cabal de viabilidade de miocárdio. Como é que eu vou avaliar a reserva contrátil? Quais são os protocolos possíveis, na verdade, de você avaliar a viabilidade miocárdica através do Exstress? São dois protocolos que são mais estabelecidos. Ou baixa dose, isso aqui é tudo igual que a gente já falou, só vai mudar aqui embaixo. O baixa dose, como é que funciona? Também 3 em 3 minutos. Esse paciente ele vai de 5, 7,5, 10, 20. Isso aqui no começo era mais usado esse protocolo. Não sei se o pessoal tinha mais receio por conta de ter disfunção ventricular, não queria aumentar muito a dose, tinha medo de taquicardia ventricular, arritmia ventricular, não sei, mas esse era o mais descrito, só que atualmente está se dando preferência ao protocolo de alta dose. Tudo isso é igual, só vai mudar aqui. Esse protocolo de 3 em 3 minutos, ele começa com 5, pode ir até para 7,5, mas vai para 10, 20, 30 também, 40 microgramas. Não preciso usar atropina, por quê? Porque eu não quero ver nova contratividade segmental, eu quero ver reserva contrátil. Então, basta eu jogar o inotrópico ali para avaliar essa reserva contrátil. Então, é o protocolo mais utilizado, que é quando eu vou ver se ela tem essa melhora e depois a piora novamente. Então, esse aqui foi um exemplo didático aqui de avaliação com o protocolo de baixa dose. Então, a gente vai ver aqui, isso aqui é um 4 câmeras, né? Então, aqui tem um trombo na região apical do coração. Aqui tem eu que coloquei isso aqui também para ver, para servir de referência no endocárdio. Então, 2 câmeras, que é a inferior, a anterior, baita trombo aqui. Então, vai melhorar. Então, usar como referência isso aqui. No repouso, ele tinha 19% de fração de injeção. A gente vai ver que quando ele foi a 7,5, ele teve uma melhora. Então, a gente observa aqui à direita, no superior, que realmente melhorou. Ele ficava meio que balançando em cima do branco, e ali ele passa bem o branco ali. Então, teve uma melhora na fração de injeção. Foi de 19% para 29%. E quando esse paciente foi submetido à revascularização cirúrgica, de fato, houve uma melhora. Se a gente olhar lá nas duas principais aqui de cima, ele mal batia aqui a anterolateral, ele bate com um certo vigor aqui a anterolateral, a parede. Tranquilo? Então, protocolo de baixa dose, reserva contrátil. A gente quer isso, né? Avaliar quem tem reserva contrátil para lançar a mão da revascularização e ele melhorar. E eu, em tese, isso, já que a fração de injeção é o principal vilão, né? É o principal carimbo prognóstico que a gente tem, de pior prognóstico que a gente tem todos os cenários da cardiologia, a gente melhorando a fração de injeção melhoraria o prognóstico deste paciente. Então, a avaliação da viabilidade pelo protocolo de alta dose, o que é que a gente ganharia? Ganharia justamente aquilo. Ele teria em baixa dose aquela melhora, que está um pouco mais difícil de ver, e a alta dose ele teria uma piora, essa seria a resposta bifásica. Então, aqui ele teve uma discreta melhora em relação a essa área de acinesia, ela quase andava para trás, então melhorou um pouquinho aqui, e aqui ele já quase anda para trás de novo, né? Então, essa é a resposta bifásica. A outra, ainda bem que eu arranjei esse exemplo, que a outra é até um pouco mais didático, mais fácil de ver. Essa é um pouco mais difícil, mas tem que guardar essa resposta bifásica, é igual a mandar, entre aspas, o paciente para revascularização. Isso foi estudado, logicamente, não é opinião minha. Tá tudo bem aí que apareceu aqui novo compartilhamento? Tá tudo bem aí, Edu? Tranquilo. Então, tranquilo. Então, isso foi estudado. O quanto é que eu esperaria que esse paciente melhorasse? Será que é só isso? Não, só a resposta bifásica? Eu vou ter que ver essa sutileza na contratilidade para me indicar se não posso? Teria outra forma de avaliar? Então, isso foi logicamente estudado. Estudo também retrospectivo, que avaliou que, além da resposta bifásica, a melhora na fração de injeção
por exemplo, de todos esses pacientes que foram submetidos a eco-estresse antes e o eco após o eco de repouso, né, logicamente, após a cirurgia de revascularização do miocárdio, foi visto que os pacientes que recuperavam a fração de ejeção, esses pacientes eles tinham uma melhora mais do que 10%, né, que foi 12%, na fração de injeção no protocolo de baixa dose. Você pegou o cara, como a gente viu no exemplo, né? Ele tinha 20% de fração de injeção, ele foi a 32%. Cara, opa, esse aí eu vou submeter à cirurgia, esse vai melhorar. Quem tinha uma paciente que só melhorava 5%, 20% para 25%, você submetia esse paciente à revascularização e ele não melhorava nada a fração de injeção. Então, parece que, além disso, além da resposta bifásica, o aumento da fração de injeção, ela é responsável também por predizer, também é um bom preditor nessa melhora contraste, na recuperação contraste pós-revascularização. Enquanto a quantidade de segmentos, nem tanto. Apenas um cenário aqui que mostrou uma boa chance de melhora na recuperação contrátil. O paciente que tinha acima, maior ou igual a 4 segmentos, ele teve uma piora no pico, e aí sim esse paciente, mas na verdade não foi nem pela quantidade de segmentos, esse paciente foi uma resposta bifásica. Então, não foi nem pela quantidade de segmentos. Então, quais são os preditores de recuperação contrátil? Aí, não vou repetir, né? Número a gente já sabe. Número 2, a melhora na fração de injeção, acima de 10% seria o ideal, no protocolo de baixa ou no de alta dose. E fica esse, lógico, né? A gente sempre acha que quem tem mais doença, mais se beneficia da intervenção, né? Então, talvez melhora maior ou igual a 4 segmentos também seria um bom preditor. Tranquilo? Então, para avaliar a viabilidade do miocárdio, a gente sabe, né? A gente sempre comenta isso em aulas, que quando a gente avalia a recuperação quando a gente avalia a reserva contrátil, a gente aumenta muito a especificidade, né? Então a gente tem um alto valor preditivo positivo do estresse, porque é um método de avaliação da reserva contrátil. Aqui nesse estudo não mostrou para a gente a ressonância com estresse, né? Que também avaliaria a reserva contrátil. Então, por isso que o eco aqui ficou em primeiro lugar em relação ao valor valor preditivo positivo, né? E ele divide aqui com o PET que avalia o metabolismo e a perfusão também, então, divide aqui com o PET o valor preditivo negativo, né? Então, seria um bom exame para você solicitar para avaliação de viabilidade miocárdica, caso você esteja com isso na sua programação terapêutica. Tranquilo? Tudo em paz? É alguma dúvida? Então, vamos passar um pouquinho aqui. O tempo está um pouco corrido, mas por que às vezes a gente conversando até com o Edu, conversando no ambulatório, a gente comentou vários nuances aqui do estresse, por que a gente não consegue constatar isso na realização dos exames, quando a gente está fazendo corriqueiramente aqueles exames ali. Vou mostrar um caso para vocês, um caso real, que é um paciente de 52 anos, foi submetido a uma ecocardiografia. Quando a gente foi realizar o eco dele, até o basal, como é que tá, né? Imagina o estresse, quando tiver com 130, 140 de frequência cardíaca. Então, é muito difícil da gente ver essa imagem. Então, a gente poderia lançar a mão de um contraste para fazer melhor essa delimitação do endocárdio. Aí não tem dúvida a melhora na imagem com a ressonância da gente fazer com o uso do contraste. Então, o primeiro ponto talvez seja esse. Nós não temos, pelo menos no SUS, até no privado é um pouco difícil conseguir contraste. E seria uma melhora absurda na imagem e a gente conseguiria ver com clareza essas pequenas alterações de contratividade segmentar. E a informação é que se você tiver dificuldade, pelo menos 2 segmentos é igual ao uso de contraste. O contraste pode ser utilizado tanto para delimitação de borda endocárdica, quanto também para avaliar a perfusão coronariana, a perfusão miocárdica, né? Perfusão coronariana, perfusão miocárdica. Como assim? Quando esse paciente é submetido a contraste, todo o contraste ele entra no miocárdio. Então a gente joga um flash, aqui a gente joga um flash de ultrassom, e aí aquelas microbolhas que estão no miocárdio, que elas desentregam, né? Elas são destruídas. E é por isso que o miocárdio ele fica todo preto. Quando está em repouso, com o tempo, as microbolhas vão também tomando conta do miocárdio. Então ele fica novamente branco, né? Um pouco mais claro. No estresse, o que foi que aconteceu? Demora mais, aqui a gente observa aqui
a parede inferolateral, ela está bem mais preta do que essa aqui quando estava em repouso. Então, isso aqui também é utilizado para a avaliação de perfusão, o uso do contraste, né? Mas a gente não consegue nem ver na delimitação, imagine até porque também não é aprovada pelo FDA ainda, né? O uso do contraste para avaliar a perfusão miocárdio só a título de estudo. Então, de forma resumida aqui, a avaliação do ecocardiograma para viabilidade seria através da reserva contrátil, que os preditores são resposta bifásica, melhora na fração de ejeção e melhora dos 4 segmentos. A gente pode avaliar também como se fosse um infarto transmural lá da ressonância, que se a gente já flagrar no eco repouso uma espessura da parede menor do que 6, né, 6 milímetros, 0,6 centímetros, está associado a uma especificidade alta para ausência de recuperação contrátil, e também fica essa carta na manga aqui, quem sabe no futuro, avaliar a perfusão, de forma que é um método que avalia reserva contrátil, estrutura do coração, né, cicatriz e também a perfusão coronariana. Para finalizar, o último conceito que eu queria lançar para vocês é que eu sempre trago essa figura quando a gente está estudando fisiologia coronariana, que é um paciente que tinha dor típica de 65 anos. Quando a gente está diante dessa lesão coronariana, a gente tem uma certa dúvida, então a gente lança a mão de alguns métodos quantitativos para evitar achismo, para evitar cara feia. Estou vendo a cara de vocês aqui, de alguns, quando joga aquelas imagens do ecocardiograma, o pessoal fica, tem nada aí, está inventando e tal, alguma coisa nesse sentido. Da mesma forma, essa cara com cabelo branco fala que é 70%, outro fala que é 50%, deixa quieto, não, faz outra projeção. Então, a gente tem que partir para uma análise quantitativa, e no eco também não é diferente, né? Para evitar você botar uma lupa ali, dizer que é artefato, a gente vai partir para isso. E como é que funciona? Então, a gente tem imagem com contraste, com 4 câmeras, foi feito dobutamina, já tem um aumento de frequência, vai ter um aumento maior ainda em seguida, aumentou bem, tranquilo, mesma coisa no 2, repouso. Vamos nós. Dobutamina. Aumentou mais ainda, o pico do estresse. E através da realização do strain, a gente consegue ver a deformidade de forma objetiva. A gente vê aqui que está menos 10,4, menos 32,3. E a gente vê que, se a gente avaliar justamente aqui, se não me engano, ele foi de 10,4 para 25,4. Então, de forma objetiva, eu vi que teve uma melhora na contratilidade. Da mesma forma, se eu vi que teve uma melhora, eu poderia ver que também tem uma piora na contratilidade, né? Então, foi de 10,4 para 25,4. Isso vai caminhar no futuro para formas cada vez mais automáticas de avaliar as bordas do coração, quem sabe até um machine learning, realização também de ecocardiograma 3D, enfim, tem muita coisa a melhorar ainda para evitar a subjetividade, que seria o normal, que aqui está um pouco, para mim aqui está um pouco, mas teve uma melhora, foi para 29,7, eu não sei quanto estava antes, mas estava bem menos do que isso, então a melhora com estresse, e aqui é um caso que é o contrário, né? O paciente em repouso, ele tinha um strain de 14,7, e no pico do estresse da dobutamina, a gente vê que o normal lá atrás era todo ficar esse vermelho mais vivo aqui, e quanto mais pálido fica, menor é o strain, menor a deformidade do coração. Então, onde era vermelho, ficou pálido, e o strain global longitudinal ficou de 14 para 9. Então, objetivamente, a gente vê que o exame é positivo. E aqui eu prometo que é a última informação mesmo, que vocês vão, quem sabe, escutar isso, que é o encurtamento pós-sistólico, que ele fala, cada uma, por exemplo, aqui, vou começar pelo vermelho, cada uma desses segmentos, o vermelho, o azul, o roxo, o verde, é uma linha dessa aqui que a gente estuda a deformidade de cada um desses segmentos. Então, o que é o natural? Na sístole, aquele segmento ele se deformar e depois, logicamente, né, que é o sangue sai do ventrículo esquerdo para a válvula aórtica do sistema. Então, depois que ele se deforma, vem lá e tem o fechamento da válvula aórtica. E é o que acontece justamente nesse amarelo aqui. Amarelo, tá, todo mundo já se deformou, ele ainda está lá em cima, não se deformou ainda. Então, ele tem uma deformidade muito tardia, mas quando ele começou a deformar, já fechou a válvula aórtica.
Então, ele contribuiu quase nada para a sístole. Então, é um fenômeno aqui que chama tardocinesia. A gente vê muita, lógico, né, alteração de contratividade segmentar, show de bola, não tem dúvida, mas a deformidade dele demorou muito. Então, um novo conceito chama tardocinesia, que ele contribuiu pouco e, segundo essa referência, esse paciente tinha, de fato, uma lesão em coronária direita, né? Então, o strain aqui é menos 17, menos 24 aqui nos outros segmentos, e o dele aqui, ó, menos 6, né? Então, esse segmento pode ser uma forma de detectar precocemente aí a isquemia. Tranquilo? Então, o exame é um exame, como a gente estudou, um exame bom, só que você tem que saber o que você vai perguntar para o ecocardiograma de estresse. Senão, se você souber o que perguntar, você vai ter boas respostas, né? Senão, ele não vai lhe dizer nada. Tranquilo? Queria agradecer e estou aberto para dúvidas. Muito bem, Jaime, parabéns aí pela aula, caminhando aí dos conceitos mais básicos até os conceitos mais novos, né? O strain, esse conceito de tardocinesia e ajudando a gente a usar o melhor do método, né? O objetivo sempre da gente trazer essas aulas, e eu falei isso na primeira aula, estou falando agora de novo, é a aplicação na prática clínica. Porque, de fato, a nossa ideia aqui não é só aprender. Eu acho que o eco de estresse acaba sendo um método subutilizado. Eu tenho, e aqueles que fazem ambulatório comigo sabem que no cenário da investigação da doença coronariana eu sou cada vez mais favorável à diretriz do NICE, onde eu parto, de fato, primeiro da investigação utilizando o método anatômico não invasivo como angiotomo de coronária, depois eu partiria para os métodos funcionais, ou de fato num paciente com probabilidade pré-teste muito elevada, usando aí a nossa diretriz e a diretriz europeia, pensar no método funcional. Fato é que na prática clínica, cada vez mais a gente vai ver o eco de estresse e a cintilografia, os métodos funcionais, sucedendo às provas anatômicas, como você comentou na sua aula. A gente tem muito método funcional, né? Eu aprendi aí, ainda quando era aluno da Universidade Federal do Ceará, nossa gloriosa faculdade, que quando uma doença tem muito método é porque nenhum é bom. Se fosse bom, só tinha um método, né? Então, a doença que tem muito tratamento e muito método é porque nenhum é completo. E, de fato, o eco, apesar do bom desempenho nos trabalhos, a gente sabe que tem um viés de publicação. Quem mais publica estudos com eco de estresse são bons centros de ecos de estresse. E, às vezes, isso não é replicado na prática clínica. E quem faz ambulatório comigo sabe, né, os fellows estão aí, os residentes não me deixam mentir, que a principal informação do eco, aliás, eu só sigo lendo o eco, o Pablo já está rindo aí que eu estou olhando para a cara dele, eu só sigo lendo o eco quando eu vejo a informação mais importante do ecocardiograma, que é quem laudou o exame. Porque eu sou refém desse indivíduo. Se eu não tiver direito de ser refém de alguém que eu confie, é um problema, né? Porque, de fato, diferente da cintila, onde a gente até consegue ver a imagem, calcular a isquêmica, o eco não. Primeiro que eu não vejo as imagens. Mesmo que eu fosse ecocardiografista, não ia conseguir isso com a foto. Então, eu sou refém daquele indivíduo. Então, a gente sabe que é um método operador dependente, onde eu sou refém de um indivíduo que fez o exame e me diz que ele encontrou isso, aquilo e aquilo outro. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Qual é o cenário, na verdade, onde você vê que o seu método, no caso o eco de estresse, ele seria superior, por exemplo, à cintilografia, né? Eu vi que você falou alguns na sua aula, por exemplo, no caso de um bloqueio de ramo esquerdo, por exemplo, né, você comentou isso, seria um método muito bom, mas quais são os cenários clínicos onde você vê que a gente poderia usar o eco de estresse no lugar da cintilografia? Eu acho que o principal cenário, para ser de forma mais objetiva, é na viabilidade miocárdio, né? Assim, acho que, para ser também bem franco, na pesquisa de isquemia, no rule-in, rule-out, por conta dessa dificuldade, eu acho que ele estaria, na prática, meio que equiparado à cintilografia, né? Seria vai de centro. Agora, por outro lado, eu vejo que a cintilografia, para a viabilidade, às vezes é muito superestimada, né? É o contrário, né? O pessoal fala muito na prática e vai ler, da onde ninguém fala de cintilografia e viabilidade. É o contrário, mas eu acho que aí sim é pouco explorado, né? Na viabilidade, reserva contrátil, que é muito fácil de ver. Então, o paciente que já tem disfunção,
para saber se ele tem melhor ou não é fácil de ver. Quem tem um coração normal, às vezes é difícil de você flagrar a alteração segmentada. Então seria aí, né? E aí no diagnóstico diferencial também. O cara disse só aquela dor meia boca, mais espinética, pô, diagnóstico diferencial aqui para a gente ver de fato o que está acontecendo, você mataria com disfunção ventricular. Não vou esticar a baladeira não, porque eu acho que é isso mesmo. Na prática clínica, eu particularmente, principalmente depois, na era pós-STICH, que é a era onde nós vivemos, onde as avaliações de viabilidade, elas basicamente se restringiram não à decisão de quem revascularizar ou não, mas, em termos prognósticos, 2, predição de recuperação de função, eu acho que é um bom uso, de fato, do eco de estresse, né? Como você bem mostrou, a gente consegue aí uma boa predição de recuperação de função. Ninguém está falando aí de revascularizar com melhora de sobrevida, porque, de fato, os grandes estudos mostram que não tem interação, né, de predição de sobrevida com a cirurgia, com a presença ou ausência de viabilidade. E, aliás, eco de estresse e cintila usados no STICH, né? Ninguém pode nem falar da ressonância, não foi utilizado no STICH na sua subanálise de viabilidade, né? A gente já está um pouco avançado na hora, mas eu vou abrir aqui para mais alguém, saber se alguém tem mais alguma pergunta para fazer. Pablo? Até abrir aí o microfone para todo mundo, Edu, quem quiser ligar o microfone e fazer alguma pergunta. Parabéns, Jaime. Queria dizer que nesses exemplos dessa aula eu consegui ver, viu? As primeiras imagens aí, consegui ver, melhora de contratividade. Eu tenho que lutar contra todos, cara, aqui. Um pega do bloqueio de ramo, o outro fala que tá vendo. Eu tô mastigado aqui, pô. À la carte, viu? Sim, acho que é um método que a gente tem que, inclusive, no ambulatório, fazer mais uso até para tentar entender melhor a funcionalidade dele, né? Acho que pesa muito o nosso serviço ser um serviço de medicina nuclear. Acho que a gente tem avançado aí na avaliação não invasiva aí com a angiotomografia de coronária nos últimos anos, como o Edu falou, mas acho que no eco-stress a gente não tem tido muita experiência, né? Pelo menos a pouca experiência que eu tive no serviço aí durante a residência, agora no fellow, com a ferramenta para tentar entender melhor qual o perfil de paciente que seria melhor aplicável o método, né? Mas parabéns aí pela aula, foi ótima. Vamos pedir mais para poder tirar mais dúvidas. Não, tranquilo. É uma pena mesmo, né? Agora, o Edu foi muito feliz no comentário dessa questão de... No INCOL já é o contrário, né? Como tem pouco, pede pouco, aí você não sabe qual é a relação causa-efeito e para onde aponta a seta, né? Que tem pouco, pede pouco, aí se pedem pouco, a gente bota pouco, tem pouco horário disponível, aí a coisa vai se retroalimentando. Então, vou repetir o que eu falei na aula passada, o exame, ele é igual que a gente sempre comenta, né? Que a coisa está caminhando para um tratamento percutâneo, a gente está indo até usando todas as ferramentas que a gente tem para melhorar o tratamento percutâneo. Cirúrgico também, tá? Agora no método diagnóstico nem tanto. A ressonância talvez deu uma despontada, a angiotomo deu uma despontada, e aí a cintilografia é a mesma, porque ela é bem disponível, então ela ganha muito nisso também, e o eco-stress ficou para trás por conta disso. Ele não é tão disponível, ele é operador dependente, e onde ele tinha para melhorar a finesse, ele não melhorou, né? Que é o uso do contraste e o uso do strain. Então, nem para animar o clínico, né? Pô, o cara fez um strain, caprichou, né? Nem isso está acontecendo. Então, mas é isso, né? Acho que... Mas o mais importante que eu vejo é que é um método com potencial, né? Assim, com todo respeito à cintilografia, é um método onde a gente vê que ela não tem mais como crescer, porque não tem como melhorar a resolução de imagem, que é o grande limitador da cintilografia. A ressonância cresceu muito e tem crescido muito. Aliás, de todos os métodos funcionais, talvez tenha sido o que mais ganhou nesse período, não só com a perfusão, avaliação de realce tardio, o uso de dobutamina e de outros métodos de estresse, inclusive o estudo que a gente não pode esquecer, que é o Mr. Inform, mostrando uma boa correlação com a FFR, ou seja, a tomada de decisão de uma cintilografia com alteração de perfusão é a mesma de uma tomada de decisão com um CAT com FFR. Então, a ressonância conseguiu, de certa forma, se equiparar ao uso de FFR, que é um método invasivo de reserva de fluxo coronariano fracionado, e, de fato, é um método que cresceu bastante. Agora, o eco, através do uso do strain, como você bem mostrou, e até o uso de algum tipo de contraste, ele pode melhorar a definição de imagem, né? Porque, vamos ser honestos,
Apesar do Pablo ver, eu fico feliz que ele veja, porque eu tenho dificuldade mesmo de ver, não tenho problema nenhum de dizer isso para vocês, e eu acho que é um método que carece muito de definição de imagem, o eco, né? A ressonância ganha. A gente abre uma ressonância, por exemplo, às vezes no ambulatório, e tenta se aventurar. Agora ninguém abre eco. Ninguém abre eco. Quantas vezes eu abri um eco no ambulatório, nesses aí, mais de 10 anos que eu estou ali como assistente? Acho que eu nunca abri. Vou fazer ressonância. Mas o que eu acho que é mais relevante em relação ao eco, e é por isso que eu insisto sempre em falar do eco, não só por ser um método não invasivo, que pode ser feito à beira-leito, é um método que tem muito potencial. Então, diferente da cintilografia, né, que alguns sempre falam, né, vai desaparecer, vão pedir menos, ainda mais aí agora na era pós-isquímia, o eco não. A gente sabe que o eco não vai desaparecer. A gente sabe que o eco não vai perder para a ressonância. Se a limitação do eco é, de fato, a imagem, a definição da imagem, a limitação da ressonância é um exame demorado. É um exame que não dá para fazer num paciente instável. Então, cada método vai ter a sua limitação. Ninguém vai conseguir nunca fazer uma ressonância em 5 minutos. Então, de fato, a gente tem que lembrar sempre das limitações dos métodos e saber utilizá-los, né? E para finalizar essa aula, eu sempre digo uma coisa, e eu citei isso da vez passada, na aula passada com o Gaioto, que é uma frase do Dr. Fábio Pitta, que eu sempre uso e cito ele, que ele diz que o clínico, ele sempre gosta de ter opção, né? Então, apesar da gente ficar comparando métodos, né? As pessoas acham que é sempre um Palmeiras e Corinthians, né? Um Ceará e Fortaleza, mas na verdade, o que a gente quer é ter opção. Eu quero mais é poder pedir um angiotomo, dependendo de onde eu estiver, pedir uma cintila, uma ressonância, um eco. Quanto mais opção o clínico tiver, melhor. Agora, eu preciso ter conhecimento do método para saber eleger a melhor ferramenta, como você bem mostrou nessa última imagem que está na tela, para responder a pergunta que eu fiz. Então, às vezes, o grande problema é que o clínico, na hora de pedir o exame, ele não sabe nem para que ele pediu. E usa o método como teste de gravidez, positivo e negativo, sabendo que o método te dá um monte de informação, índice de motilidade, um monte de coisa que o exame te dá, mas o indivíduo, ele usa, na verdade, o exame de forma dicotômica como positivo e negativo. Isso é um problema. Então, isso mostra que, às vezes, o clínico que pediu não fez a pergunta adequada, às vezes não usou o método da forma adequada. Então, para os clínicos, que eu acho que é o grande objetivo dessa nossa aula, é deixar claro para eles que eles precisam conhecer melhor o método para fazer perguntas adequadas, usando o método adequado e se utilizando do resultado desse método da forma mais completa possível. Eu acho que se a gente entender melhor isso, a gente acaba pedindo mais e de forma mais correta. Tá bom? Jaime, obrigado mais uma vez aí pela sua aula, né? Sua disponibilidade, estando aí em Fortaleza, né? Uma vantagem, né, desse método de aula que a gente tem, né, que a gente não perdeu um professor, né, porque de fato ele está em Fortaleza, mas dá aula para a nossa unidade. E agradeço aí mais uma vez a sua disponibilidade, agradeço a todos pela participação e boa noite para todo mundo. Eu que agradeço. Boa noite aí, pessoal. Até mais.